Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um vídeo de antes e depois, tá bom? Esse vídeo aqui eu mostro, primeiro o S30, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra e venda, cada um é responsável pelo que faz com o próprio capital, ok? E cada um é responsável por, tem a obrigação de estudar e buscar conhecimento, certo? Aqui o S30, nós marcamos uma região. Desde esse dia aqui, se você olhar nos vídeos anteriores, mostra isso muito claramente, que a partir desse ponto, quando ele tocasse nessa região aqui, ele subiria, tá? E aí ele veio, subiu aqui nesse trade aqui, ele pagou 3 para 1. Beleza? Esse foi o primeiro trade. Quando o preço estava aqui, nessa região, a setinha eu apaguei, eu desenhei uma seta assim, ó. O que que dizia aqui? Também tem vídeo no canal. Por ele já ter feito esse trade, já chegou nessa região e parou aqui, eu marquei a mínima do dia, tá? E a máxima do dia e falei, eu só compro se ele romper abaixo dessa mínima do dia tomando a liquidez, tá? Tocando no order block e, e desce um gatilho, ok? Foi o que ele fez. Veio aqui, ó, tomou essa região, deu o gatilho e foi até a máxima do dia onde eu cravei esse alvo aqui também. Então, duas cravadas aqui, tá? E a terceira cravada foi depois dessa movimentação, teve um choque válido, porque tomou liquidez, quebrou a estrutura. E o que que eu falei aqui? A partir daqui, foi ontem à noite, eu falei, ele vai vir nessa região, ou nessa, ele veio nas duas, deu gatilho, alta, alvo 50.160. Olha onde ele bateu aqui, tá? Então essas são três cravadas no mesmo ativo, no S30, beleza? Na Solana, nós cravamos o quê? Aqui era a mínima do dia anterior, ele cravou a mínima e subiu. Quando ele subiu, ele tocou na região e agora está caindo, tá? Provavelmente quem entrou já está no 0 a 0 e tudo mais, aquela coisa. Mas aqui, ó, ele fez o choque, ó, chamado alinhamento de fluxo, tá? Ele vinha numa crescente de alta, tá? Aí ele quebrou esse fundo aqui, ó. Retestou, compra aqui no 50% e disparou na baixa, tá? Então, região acertada, preço acertado também, ok? Então, nesse contexto, foi bem interessante, tá? Ele tomou liquidez, ó, ele tem uma lateralizada, maravilha quando acontece isso. Tomou liquidez, tá? Da liquidez que ele tomou aqui, ele teve força para ir buscar na alta e agora ele fez o reteste. Quem está no trade aqui já está no 0 a 0, tá? Quem não saiu antes no 0 a 0, certo? Quem entrou no gatilho do robô que a gente opera está vendido a partir daqui. Então tem muito espaço para cair, pelo menos se buscarmos até o fundo aqui, ok? Essa foi a Solana. BNB, BNB é a mesma ideia, a mesma lógica, né? Estava nessa região, quebrou o fundo, porém estava dentro dessa estrutura. Então esse fundo aqui foi meio que um boss, aliás, um choke fake, né? Ele quebrou a estrutura para baixo, mas estava dentro dessa estrutura maior aqui, ó, tá? Então quem manda é esse fundo aqui e esse topo. Se ele retornou aqui e não quebrou, não vale. Talvez eu esperaria ele perder o fundo para subir, mas não foi o caso, já subiu daqui, tá? Se tomou um stop aqui, pagou 3 para 1 aqui e saiu no lucro, tá? Porque a partir daqui seria a entrada, só que ele rompeu direto. Como diz André Machado, foi que nem uma vaca brava, saiu arrastando tudo. Mas aqui embaixo ele tomou liquidez, deu gatilho para alta, tomou força para subir até o topo, tá? Que nós cravamos aqui, ó. Então, mais uma cravada, BNB. A da Cardano eu cravei esse topo aqui, ó, 02794, tá? Se você olhar aqui, o preço estava aqui, tá? Nessa região aqui. Ele subiu, tomou a máxima do dia, que é a liquidez, tocou no ponto de interesse que nós marcamos previamente e despencou na queda, tá? Isso aqui absurdamente respeitando o operacional. Isso aqui foi muito bom, tá? Essa foi a nossa cravada na da Cardano, ok? E a última, né, é a Uni, ok? O que cravamos na Uni?
o preço estava aqui. Esse aqui sempre o começo da movimentação é onde estava, o ativo estava na hora que eu fiz a análise, tá? Sempre marco a partir dele. E aqui, como você pode perceber, ele tomou a liquidez do fundo, fez o choque. Vamos ver quanto ele pagou para um até aqui, tá? Só para a gente ter uma noção. Ele quebrou essa estrutura, tá? Fez o choque. Vamos marcar aqui com calma, porque como já é o último ativo, acho que vocês não estão com pressa, né? Aqui, ó, fez o choque, beleza? Alinhou o fluxo com a máxima, com o macro, aliás, mercado é fractal. Veio beliscar ainda a mínima do dia, mas ele já tomou aqui, para mim eu conto até aqui, né? E a partir daqui ele disparou na alta, tá? Então se a gente somar aqui, quanto ele pagou, esse dia, hoje foi o dia das criptos, tá? Forex não foi tão bom, mas as criptos salvaram bastante. Chegou a pagar 6 para 1 aqui, ok? Então você vê que foi uma análise bem acertada. Claro que as outras algumas eu errei, outras não deu gatilho, mas eu estou mostrando aqui o antes e o depois, tá? Para mostrar como funciona a estratégia. Ainda que ainda que não é 50%, mas ainda que a minha assertividade seja 50%, ou seja, eu acerto 5, aqui ó, acerto 5 e erro 5, vou colocar aqui ó, e erro 5, eu saio lucrativo. Por quê? Porque quando eu acerto 3. Quando eu erro 1. Então, quando eu acerto 5, 5 vezes 3, 15. Deixa eu colocar aqui, ó, 15. Tá? Vamos fingir que é 1% cada entrada, tá? Vamos fingir que é isso. E quando eu erro 5, porque eu erro só uma a cada stop, tá? E ainda, mesmo com 50% de acerto, eu ainda fico com 10% de lucro. Ou seja, eu fico 10 para frente ainda. Se eu acertar 5 e errar 5, por quê? 50%, certo? Então, de 10, 5 acertos, 5 erros. 0 a 0 seria. Porém, quando eu acerto 3. Então, vai para 15. Quando eu erro, meu stop é mitigado em 1. Então, eu sempre vou errar a mesma quantidade, tá? Fora que aqui dá para levar ainda mais o trade, mas eu estou arredondando para 3, que é o mínimo, tá? É o mínimo. Então, aqui eu já saio no lucro mesmo acertando igual. Então, nos outros trades, muitos não dão entrada, tá? Muitos o preço não chega na região. Vou usar o exemplo do ouro aqui, ó, para não parecer que só estou mostrando o gain, tá? A entrada era aqui, não chegou na entrada. Então, muitos não chegam no preço. Muitos chegam e não dão gatilho. Então, no geral, se a gente parar para pensar, ainda que fosse, minha assertividade é maior que 50%, mas ainda que fosse 50%, ainda assim eu saio no lucro, tá? Porque o robô ele consegue fazer a entrada e ele mede o alvo, então ele já entra numa quantidade, ele já entra no trade buscando a simetria correta, tá? Então aqui, e se o meu payoff, que é o risco retorno ali, for 4 para 1, que também dá para fazer, dá para buscar também sempre 4 para 1, aqui seria, vamos lá, 4 vezes 5, 20, seria 20, o stop continuaria sendo 5, porque o erro é sempre 1, não muda, mas se eu buscar 4 para 1, então eu fico com 15 de lucro ainda, mesmo tendo o mesmo tendo empatando em assertividade, tá? 5 acertos, 5 erros, tá? Mesmo 50% que seria um 0 a 0 da vida, pela assimetria de risco retorno, você consegue mitigar isso de uma maneira interessantíssima, tá? Interessantíssima. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, tá? Nesse vídeo aqui também vai sair hoje, ó, a partir das 9 horas. Muito obrigado pela atenção. Comentem no vídeo, compartilhe com alguém que opera no mercado, mostre as operações, mostre o antes e o depois, mostre os vídeos. Tem vídeo todos os dias, 4 vídeos por dia, tá? Forex, índice, cripto e ações, tá? Para todos os gostos, né? Então,
Mostra, compartilha, comentem. Isso ajuda bem no engajamento, tá? Valeu, muito obrigado e até a próxima.